meu nome é Farley Valentim, estou aqui com um colega, Harley Albuquerque, e nós estamos aqui hoje para apresentar a vocês um novo projeto, uma nova ideia, que é o podcast Fale Mais Sobre Isso, né? Que a gente tem aí, abraçamos a ideia de divulgar um pouco mais da psicologia junguiana. Eu sou psicoterapeuta junguiano, já há mais de 20 anos, com experiência também na área de saúde mental, já como professor universitário, como coordenador de grupos de estudo, né, em psicologia junguiana e supervisor também de terapeutas, né? E aí resolvi abraçar com um colega, Harley, essa nova ideia do podcast. Posso falar agora? Bem, meu nome é Harley Albuquerque, eu sou psicólogo, analista junguiano, estou na formação na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica em São Paulo, agora na parte final dessa formação, e resolvi, junto com o Farley, abraçar essa nova ideia aqui, de trazer um pouco da psicologia analítica, da psicologia junguiana, em uma linguagem adequada, uma linguagem não tão formal, mas que todas as pessoas possam compreender do que a gente está falando, né? E a ideia surgiu da escuta clínica, porque vários pacientes meus falavam de podcast e até traziam podcast durante sessões para a gente discutir, né? E eu percebi que é um canal contemporâneo de grande alcance, né? E que a gente poderia fazer alguma coisa tanto para divulgar como para ajudar, como para devolver um pouco à coletividade o que a gente faz, o que a gente se prepara, o que a gente está disposto a fazer. Eu recebi, né, quando o Harley me convidou, me fez um convite para conversar, e eu recebi esse convite até com muita surpresa, a ideia da gente montar um podcast sobre psicologia junguiana, mas gostei da ideia, começamos a conversar e depois de algumas reuniões, de alguns preparos, caímos em campo, começamos a montar a ideia, né? E naturalmente que além de todo o processo de montagem do podcast, de pensar em como vai ser, nome e tudo mais, que a gente se reuniu várias vezes, o nosso ponto mais importante foi justamente o tema, né? Como nós pensaríamos um tema para o podcast. Pensamos em várias ideias, como psicopatologia, por exemplo, como a relação da clínica com outras áreas do conhecimento, mas acabamos decidindo por uma ideia muito interessante, que eu acho até que é pouco trabalhada dentro da área junguiana, que é a ideia do ciclo da vida. Nós resolvemos montar, então, alguns podcasts falando sobre as diversas fases do ciclo da vida, né? Exatamente. Como a gente busca uma linguagem que possa ser de livre ou de fácil acesso a todas as pessoas que escutam, né? A gente pensou no ciclo da vida ou no ciclo, nas fases que a psique humana vai atravessar, sabe? As dificuldades, as facilidades. Partindo aí desde a concepção, né, desde a gravidez, e dos diversos momentos da vida até a morte, que é uma vivência, uma experiência psicológica muito interessante, muito, muito rica, porque fala-se pouco sobre o assunto, né? Fala-se pouco sobre esses temas, inclusive dentro da perspectiva junguiana. Então, abordar esses diversos momentos da vida, pensando aí na gravidez, primeira infância, adolescência, início da fase adulta e o processo de envelhecimento, é sempre muito rico e traz muita informação para as pessoas, não somente para psicólogos, mas para todas as pessoas que se interessam pelo assunto. E principalmente num tempo que parece que envelhecer virou patológico, né? Ou seja, é o tempo do novo, o culto ao novo, o culto à rapidez, o culto a sempre estar buscando algo de novo, né? Então, essa é a nossa ideia, é esse projeto que a gente está dando início.
esse é o nosso primeiro tema, e em breve aí nós estamos lançando a primeira temporada com os primeiros podcasts, com uma lista de convidados junguianos que nós vamos ainda divulgar para vocês. E espero que seja um projeto muito interessante, muito rico para a gente fazer. Pois é. A lista está sendo montada com todo cuidado. São psicólogos amigos, né? Psicólogos amigos, quase todos autores de livros das determinadas fases às quais a gente vai falar, né? Então, são pessoas que têm conhecimento para a gente dialogar, porque a ideia é ser um diálogo. A ideia é ser uma conversa tranquila e acessível sobre, nesse primeiro momento, sobre as fases da vida, mas no decorrer sobre os assuntos que vierem à tona, né? Que vierem em cena.